Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre sonhos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai responder todas as suas dúvidas sobre sonhos. Quem aqui, escreva aqui embaixo nos comentários, quem aqui nunca sonhou com cobra, com algum tipo de animal peçonhento, com algum tipo de entidade, seja Grey, seja extraterrestre, seja demônio, quem nunca sonhou com uma entidade, ou simplesmente quem nunca sonhou com um anjo, ou até mesmo com Jesus. Eu tenho certeza que alguma característica do que eu falei aqui você já sonhou, ou com algum animal, ou com alguma entidade. Agora você sabe o significado de sonhar com essas coisas? Porque ao contrário do que parece, a interpretação de sonhos está presente na Antiga Aliança e está presente na Nova Aliança também. Afinal, o Apocalipse inteiro, que foi escrito por João, tá? João não, peço perdão. O Apocalipse inteiro, tá? Ele simplesmente foi uma interpretação de sonhos, só para você poder entender. Uma visão. Visão é um sonho lúcido, tá? Onde você tem liberdade e onde você consegue enxergar ao seu redor. Então, simplesmente, nós temos a Antiga e a Nova Aliança, interpretação de sonhos. É importante você entender. E o que se baseia essa interpretação espiritual? Tem duas maneiras de você sonhar com entidades, tá? Com animais, com Jesus, com coisa feia. Tem muitas maneiras de você sonhar. A primeira, tá? É claro, né? Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, que eu vou falar aqui. E a segunda é através do seu subconsciente, que ainda a ciência não consegue nem descrever o que é. Por quê? O seu cérebro humano, eu já dei uma palestra aqui alguns dias atrás, segundo Pedro Calabres, em sua palestra no PAP RH em 2014, o cérebro humano é constituído de mais ou menos 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio que é responsável por uma tomada de ação, ele consegue fazer conexões, intraconexões, entre 1000 neurônios a 10.000 neurônios. E se você avaliar a probabilidade dos neurônios se comunicarem, é tão grande que é maior do que os átomos do universo, universo conhecido como Big Bang. Então, simplesmente, é um paradoxo o seu cérebro. E muitas vezes, nós já sabemos disso, a psicologia sabe, que o subconsciente e o inconsciente ele é muito mais forte, muito mais inteligente do que a consciência. Quando você dirige um carro, é o seu subconsciente que está dirigindo. Você aprendeu, teve que aprender através da consciência. Depois que você aprendeu, é o seu subconsciente que dirige. Então o subconsciente ele é muito mais forte. A sua consciência é 5%, o subconsciente é 95%. Seja no seu dia, seja no seu cérebro. Então muitas vezes seu subconsciente manda alertas para você. Por que o meu subconsciente manda alertas para mim? O seu subconsciente ele deve ter um QI de uns 800 e o seu QI deve ser de uns 90, que é o QI de uma pessoa normal, tá bom? Mais que isso, é inteligente, menos que isso tem um déficit de atenção. Então simplesmente o QI normal de uma pessoa é 90 a 100. Só que o seu subconsciente ele é muito mais poderoso do que isso. Então quando você conversa, olha se isso aqui não aconteceu na sua vida. Repara se isso aqui não aconteceu na sua vida. Você acaba de conhecer uma pessoa e você não gosta da pessoa. Você chega e fala assim, sabe de uma coisa, acabei de conhecer essa pessoa e já achei essa pessoa tão antipática. Acabei de conhecer essa pessoa e eu não gostei dessa pessoa. Por que você não gostou dessa pessoa? Porque o seu subconsciente ele está monitorando aquela pessoa. O seu subconsciente está olhando os olhos da pessoa, a abertura dos olhos, a testa, os músculos responsáveis por felicidade, empatia, o espaçamento e a entonação das palavras e frases, os gestos das pessoas, tá? Os gestos das pessoas e também o campo eletromagnético do coração, que representa o estado psíquico da pessoa, o estado emocional da pessoa. Já falei sobre isso, tem uma palestra até do Dr. Ribeiro sobre isso, que foi dada em 2009, tá? Então, simplesmente, o seu subconsciente está processando essa informação. E quando ele bate um martelo e fala assim, essa pessoa é ruim, você sente calafrios quando você conversa com essa pessoa. Você se sente mal quando você conversa com essa pessoa. Você não vai com a cara dessa pessoa, porque o seu subconsciente falou que aquela pessoa não é para você. Tá bom? Então, tem casos que o subconsciente ele tem que entrar no teu sonho para te explicar as coisas. Porque quando a consciência vai dormir, está cansado, vai dormir, o seu subconsciente pega a sua consciência, leva para um sonho
mais ou menos lúcido e te mostra, tenta descrever para você o problema daquela pessoa. Aí a pessoa sonha com cobra, sonha com alguma coisa. Então, pelo lado metafísico, pelo lado da psicologia, da neurociência, tem explicações sobre isso também, tá? E tem um lado espiritual que é o que eu vou explicar aqui agora pra você, tá bom? Só que só um adendo rápido que eu preciso que você entenda. No vídeo passado, muitas pessoas falaram assim: ah, Humberto, eu não vou comprar o seu curso porque vai acontecer o reset mundial e simplesmente todos os bancos vão zerar, as contas vão zerar. Meu amigo, eu escuto isso desde o ano 2000. Quando o Papa falou que 1000 passarás, 2000 não passarás, falaram que ia acontecer um pulso eletromagnético no mundo que resetaria todos os bancos, tudo, o banco de ações, tudo ia zerar tudo, nós iríamos voltar para a Idade das Cavernas. Tinha documentário no NetGeo, Discovery Channel, eu lembro, eu era criança nisso, falando sobre esse tal reset, que muitas vezes é interpretado como inversão do campo magnético, tá? E desde a época do ano 2000. E aí falavam sobre isso, tá? E nós estamos no ano 2021, meu amigo. Já tem 21 anos, tá? Agora, para você poder entender, essa é uma cultura nova era, New Age, tá? A questão da inversão do campo magnético é uma cultura nova era. Muita gente fala assim: ah, Jesus Cristo é cultura nova era. As pessoas podem não prestar atenção, mas eu tô assistindo esses caras que falam mal de mim. E os caras estão falando assim: não, quem crê em Jesus Cristo é nova era. Meu amigo, se você acredita na inversão do campo magnético, você é nova era. Porque o único lugar que fala que o céu vai ficar laranja é na nova era. O único lugar que fala que vai acontecer essa porcariada toda é na nova era. Se você é cristão, cristão não acredita em nova era, meu amigo. Quem quer ser o Senhor? Quem quer ser o Senhor? É um guru da internet mesmo? Geralmente com o nome verdade na frente? Ou simplesmente seu Senhor é Jesus Cristo? Você tem culhão para assumir Jesus Cristo no teu coração? Ou vai ficar brincando de criancinha? Então simplesmente os caras ficam falando essas porcarias, mas é só você dar um Google, entrar cultura da nova era, aí os caras falam: ó, vai chegar o ano de ouro, era de aquários, e o sol, o céu vai se abrir, e o céu vai ficar laranja. Isso tudo é nova era, não tem nada a ver com cristão, não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Tem nada a ver com a Bíblia, para com essas ideias. Cristo Jesus dizia: é suficiente o problema de cada vida, de cada dia, peço perdão. Cristo mesmo dizia: ai daquele que anuncia essas coisas. Então simplesmente você tem que entender, tá? Se você ficar vibrado nesses caras que falam que vai acontecer o reset mundial, que vai acontecer inversão, beleza, você está simplesmente apostatando de Jesus e colocando outro ser na sua vida. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 6. O próprio apóstolo Paulo falando: vocês estão voltando para as leis de pedra, vocês estão deixando a graça para voltar para as leis de pedra, estão voltando a ser escravos novamente. Acreditando nessas porcariadas tudo. Isso tem 2000 anos que os caras fazem a mesma coisa. Então, você que tem que decidir, tá? Pra mim, tanto faz se você vai comprar meu curso ou não, tá? Tem alunos que compram, é um excelente curso. Também tem outros investimentos meus, tá? Que não dependem do Brasil. Mas a sua justificativa, que algumas pessoas falam por causa do reset mundial, isso é uma mentira. Agora, se você crê na nova era, se você crê em Maeutra, se você crê nos espíritos, nos primordiais, não sei o que, se você crê na nova era, parabéns. Então você tá realmente indo para essa área. A inversão campo magnético é culto de nova era. Céu azul, céu laranja, culto de nova era. Era vindoura, culto de nova era. Cristo não ficava falando de culto de nova era. O papel, Cristo, meu amigo, ele vinha com um único papel. Ó, o caminho da verdade é esse, graça. É isso aqui. Você quer seguir? É o caminho que eu tô te ensinando. Graça, tá? O amor de Deus, você quer seguir? É isso. Tem gente que não quer seguir. Tem gente que vai voltar para as leis de Moisés. Tem gente que vai ir para outra vertente. É o seu direito, é o seu livre-arbítrio. Mas misturar Jesus Cristo, ecumenismo, sincretismo, misturar Jesus Cristo com essas porcarias, aí não. Aí é demais, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que fazer esse aviso no vídeo, porque eu sei que esses caras estão, ó, fazendo a cabeça das pessoas, tá? Só para poder avisar vocês aí. Bom, falado disso, vamos falar sobre a interpretação de sonhos, que é extremamente importante para você, tá?
Na Bíblia, na Antiga Aliança já tinha interpretação de sonhos e na Nova Aliança também tem interpretação de sonhos, tá? O Apocalipse é baseado numa interpretação de visões, tá? Então escuta com atenção para você poder entender. Muitas pessoas falam que sonhar com cobra é algo bom e algo ruim, que é passível de interpretação. Na minha visão, no meu entendimento, sonhar com cobra sempre é algo ruim, nunca é algo bom. Por quê? Porque a cobra é entendida no mundo espiritual como traição, traiçoeira. Como algo que está sendo. Alguém que vai te trair. Tá entendendo? Então isso é uma representação de cobra. Tá? Então muitas vezes as pessoas sonham com cobras. Muitas vezes, se a pessoa sonha com picada de cobra, é que a pessoa está fazendo mal na sua vida. Não tem como você reverter esse mal, mas é preciso tolerar. Se a pessoa tentou te picar e você simplesmente se esquivou, a cobra tentou te picar, a pessoa tentou fazer o mal na sua vida e você conseguiu se esquivar. Se a pessoa simplesmente tentou te picar e você matou a cobra no sonho, não estou falando da vida real, deixa a vida animal em paz, estou falando do sonho. Se você sonhou que deu uma paulada na cobra e matou a cobra, você está próximo de resolver o seu problema. Fique mais atento para você poder resolver. Agora tem casos específicos. Se você sonha com um ninho de cobras menores, você tem problemas menores na sua vida. Muitas vezes, se você for picado por esse ninho de cobra, que os problemas menores vão influenciar a sua vida. Se você passou por esse ninho de cobra sem ser picado, que os problemas menores não vão impactar a sua vida. Tem sonhos de cobras que a cobra enrola na cabeça. Isso significa que no mundo espiritual você está apostatando da fé. Você tá deixando Jesus Cristo de lado para assumir uma outra vertente. E aí, outro ser passa a ser o seu Senhor. E como o inferno necessita de almas para se manter, é óbvio que o adversário vai sempre querer fazer emboscadas na sua vida. E aí o seu subconsciente está gritando, alarmando, falando que é para você voltar ao caminho da luz, voltar ao caminho de Cristo Jesus. Então, sonhou com enrolação de cobra, meu amigo? Recomendo muito que você aceite Jesus na sua vida, tá? Recomendo muito. E principalmente, se você tiver a oportunidade, vá numa igreja evangélica, igreja católica, mas principalmente uma igreja evangélica, não essas barderneiras aí não, mas uma séria, e peça o pastor para fazer uma oração na sua vida para poder expulsar aquilo que está te incomodando, tá? Eu coloquei mais informações no e-book, tá? Você dá uma olhada. E tem também sonhos com bichos peçonhentos. Por exemplo, a pessoa sonhou com aranha, a pessoa sonhou com escorpião, a pessoa sonhou com algum tipo de animal peçonhento. Significa que tem problemas na vida, assim como cobras, ninho de cobras, problemas menores, mas que você precisa resolver. Geralmente bichos peçonhentos são problemas menores na sua vida. Mas agora aqui começa o problema. Quando você sonha com entidades. Por exemplo, você sonhou com extraterrestre, com Grey, Anunnaki, reptiliano. Você sonhou com demônios, sombras negras de olhos vermelhos. Sonhou com animais que você não desconhece nessa realidade. Significa que você está sofrendo forte ataque espiritual. Ataques que podem até mesmo aniquilar a sua vida se você negligenciar o que é preciso ser feito. Muitas vezes a pessoa sonha com um extraterrestre, acorda com arranhados, manchas no corpo, com alguma parte do corpo queimando. Muitas vezes a pessoa, algum tipo de sangramento, a pessoa tem casos, inclusive nos Estados Unidos, de pessoas que foram teletransportadas, acordaram a 2 quarteirão da própria casa. Tem casos de abdução, que as pessoas vêm até onde a pessoa dormiu, a cama queimada. Então, são casos extremos. A ausência de Cristo Jesus provoca a escuridão e a treva nas pessoas. E o Senhor da escuridão e da treva vai tentar tragar essa pessoa, isso é óbvio. Por isso, a maioria das vezes de abdução extraterrestre, que foram interrompidas, paralisia também do sono, foi baseado pelo nome de Jesus, ecoado nos 4 cantos da terra. Hoje em dia tem uma cultura falando que o nome de Jesus é outro nome, cultura Natsarim. Ah, o nome de Jesus em hebraico é esse, o nome de Jesus em aramaico é esse. Só que se você tem que entender que o nome de Jesus também é um nome em aramaico, tá? É o verdadeiro Jesus, de eu, sou, tá? Claro que teve interferência, mas cada um é cada um. Se o nome de Jesus, a única coisa que eu quero que você entenda, que eu não vou entrar nessa história de nome,
Você que se vire com os nomes. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que se o nome de Jesus não funcionasse, ninguém expulsava demônio pelo nome de Jesus. Se o nome de Jesus não funcionasse, como é que tanta gente expulsa demônio pelo nome de Jesus? Como é que os casos de abdução, os caras proclamam o nome de Jesus para abdução? Se o nome fosse falso. Hein? Então simplesmente é um nome verdadeiro. Só que as pessoas, como sempre, elegem gurus na internet. Aí já foge da minha ossada, tá? Mas essas entidades, tem casos raros de acontecimento disso. Eu vou falar de um nome de um livro que você pode ler, tem um audiobook dele também, chamado Prepare-se para a Guerra, tá? Da Rebecca Brown. Tem o Prepare-se para a Guerra, não é o primeiro livro, e ele veio para libertar os cativos. Se você nunca leu um livro da Rebecca Brown, comece por Ele Veio para Libertar os Cativos. Esse livro já vai falar sobre esses sonhos aí. Esse livro já vai falar sobre o nome de Jesus, a importância do nome de Jesus. Tá? É bom você ler para você firmar a sua fé. Porque o mundo está piorando. Não estou dizendo de fim do mundo, não. Para com essa ideia. É suficiente o problema de cada dia. Jesus Cristo já me ensinou sobre isso. Eu estou falando que as pessoas estão simplesmente cada vez mais se tornando alienadas. Como o Albert Einstein falou o seguinte, né, eu não me lembro bem, mas me parece que o Wi-Fi estava sendo desenvolvido. Eu estou usando meu córtex cerebral para me lembrar. Parece que o Wi-Fi estava sendo desenvolvido na época do Albert Einstein. E tem uma frase num documentário de Albert Einstein que ele fala o seguinte: se as pessoas dependerem do Wi-Fi, da internet, que era a proposta do Wi-Fi, para poder adquirir conhecimento, e a inteligência artificial, que naquela época já era discutida, ultrapassar a inteligência humana, o que o Albert Einstein falou é o seguinte: as pessoas vão se tornar mais burras. Se a inteligência artificial ultrapassar a inteligência humana, o ser humano fica bem mais burro. Começa a se tornar cada vez mais uma pessoa sem conhecimento, dependente, cada vez mais burro, até chegar num estado lamentável, deplorável. Tá? Isso são palavras do Albert Einstein. Então tem sonhos com entidades e também tem sonhos que você sonha com anjos. Sonhar com anjo é uma faca de dois gumes, tá? Por quê? Você pode sonhar com anjos bons, que são amandos de Jesus. Olha, anjo, a palavra anjo, tá? Ela é mensageiro. Em grego, aramaico, hebraico, anjo, o conceito literal de anjo, não importa se é tronos, querubim, serafim, não importa. O papel principal do anjo é mensageiro, tá? Tanto que todos os anjos são mensageiros, todos, sem exceção. Existem, claro, outras finalidades para anjos, né? Existe uma hierarquia entre anjos, mas simplesmente, tá? Os anjos, todos eles são mensageiros, levam mensagens. Então você tem a faca de dois gumes. Agora, se o anjo ele é mensageiro, ele está amando de quem? Aí tá a chave do sucesso. Porque se o anjo estiver amando de Jesus, ele vai se declarar. Tem uma passagem na Bíblia que aparece um anjo e alguém na Bíblia se prostra no chão. E aí o anjo fala: não se proste, eu sou conservo assim como você. O anjo ele tem que declarar. Se ele declarar que Jesus Cristo é Senhor, é um bom anjo, é um anjo de Deus que está realmente tentando te ajudar de alguma forma. Agora, se esse anjo não declarar que Jesus Cristo é o Senhor, meu amigo, clama a Jesus, porque tem um anjo caído, tanto prescrito em Gênesis como Apocalipse, está tentando destruir a sua vida. Tá? Tem casos disso. Eles aparecem bonitos, pomposos, brilhantes, maravilhosos, mas se não declarar o nome de Jesus, as intenções deles se mostram. Tá bom? E também tem sonhos raros, excepcionais, que a pessoa pode sonhar com o adversário e pode sonhar com Jesus. Eu já tive sonhos com o adversário, em torturas horrorosas, e também tive sonhos com Jesus, visões, né? A gente chama de visão, porque a gente nunca esquece desse sonho, tem liberdade para mexer as mãos, para perguntar, que simplesmente nos mostram o caminho da salvação. Então tem casos, felizes os que creram não viram. A pessoa que crê em Jesus, mas não houve interferência, essa terá um grande tesouro do céu. Agora, se você, assim como eu, foi necessário Jesus Cristo pessoalmente interferir na sua vida para você voltar pelo caminho da verdade, você vai ser salvo, mas você não terá o mesmo tesouro que quem nunca viu, tá bom? Por isso, felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Então, basicamente, tem vários sonhos. O que você precisa entender na interpretação dos sonhos é: aquele objeto, aquele tipo de ser fez mal para você? Então tem um problema na sua vida. Aquele objeto, aquele ser está te olhando? Então alguém está planejando o seu mal. Você se livrou daquele problema? Então tem chance de você se livrar. O sonho ele é muito suscetível
O fato de sonhar ele é muito suscetível a você simplesmente interpretar da maneira mais simples e fácil. O problema é que, com o adendo dessas culturas pagãs, né? Porque o fato é, toda cultura que não é cristã é pagã. Tá? Não estou falando mal das outras culturas, mas o fato do adendo das culturas pagãs começaram a pegar cobra, falar que era uma coisa boa, só que ela sempre foi coisa ruim. Começaram a falar que seres que estão aparecendo são coisas boas, só que sempre foi ruim. Então tem que tomar certo cuidado. É só você olhar a história da Bíblia. Sonhou, meu amigo, tem coisa ruim. É raríssimo sonhos de coisa boa. Geralmente, no caso de Maria, ela teve uma visão com Jesus, que basicamente o anjo declarou naquela hora: eu vim pelo Senhor. Só que a tradução correta, eu vim por Jesus. Eu vim pelo eu sou. Então você vê que ele declara. É importante você entender sobre isso. Bom, esse PDF, tá? Ele tá lá no Telegram, tá bom? Óbvio que eu não sou o dono da verdade, óbvio que eu ensino para você até o limite, o limiar do meu conhecimento. É óbvio que se você quiser aprofundar, você vai ter que correr atrás, mas pelo menos uma base satisfatória esse e-book, esse vídeo dá para você, tá bom? E só lembrando que quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, tá? Eu só peço para você parar com essa neura de fim dos tempos e dar mais valor para sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!